Olá, vamos apresentar aqui um trabalho da disciplina de compiladores e interpretadores. Meu nome é Igor, esse é o nosso time de apresentação, o Jordan Vieira, Igor Dantas, que no caso sou eu, o João Mariano e o Pedro Riago. Eu vou falar um pouco sobre a gramática do nosso trabalho. É, Inicialmente a gente pensou que o nosso alfabeto seria de A até Z maiúsculo, A até Z minúsculo, de 0 a 9 e alguns símbolos. É, As palavras reservadas seria define, retorne, para, em, enquanto, se, sendo, se não, se, verdadeiro, falso, vazio e ou mostre entrada. Os tipos de dados são números inteiros e de ponto flutuante, exemplo 42 e menos 3.14. O texto, que são sequências de caracteres, exemplo lá e mundo. Lista, coleções ordenadas de valores, no caso, uma lista de 1, 2 e 3. Bool, que no caso seria valores booleanos, verdadeiro e falso. Olá, eu sou o Pedro Riago e agora eu vou falar um pouco sobre as definições da gramática da nossa linguagem. Pode passar. Aqui, a princípio, tem os símbolos que a gente definiu da nossa gramática. Então, a nossa gramática é definida por V, T, P, S, em que V são os símbolos não terminais, que no caso seriam todos os símbolos que ficam à esquerda ali na produção, e estão definidos ali embaixo. Seria o L, o S maiúsculo, o C, o A, o N, o M e o Z. Aí tem o T, que é o alfabeto, que o Igor citou anteriormente, o P, que são as produções da linguagem, e o S, que é o símbolo não terminal inicial. Então todas as produções vão iniciar por ele. E aqui a gente botou três exemplos de produções. Tem a produção do identificador, ali, no exemplo um, em que começa com o símbolo inicial S, e a gente tem duas opções, o L e o LA. No caso, como é para ser o identificador, a gente definiu como pode poder iniciar com letras ou underline. Então são só essas opções que tem para iniciar a cadeia do identificador. Então o L pode levar para uma letra e para o underline. A gente tem a opção de escolher só um e encerrar, ou tem a opção de escolher o LA, que aí no caso a gente escolheria primeiro o L, e seria uma letra underline, o inicial, e aí a gente iria para o A, que é o C, ou CA. No caso de ser o C, a gente pode escolher só mais um símbolo, que é uma letra, underline ou número. Então agora a gente pode ter um número a partir do segundo caractere. Ou a gente pode escolher o CA e entrar no loop para voltar e poder escolher mais letras, números ou underline. E no segundo exemplo a gente vai para a regra gramática do inteiro. Então começa no símbolo inicial novamente, no S, e a gente tem a opção de escolher o mais A, o menos A ou o A. O A leva para N ou NA, que seria os números de 0 a 9. Então a gente tem a opção de botar os sinais de positivo ou de negativo, ou também de não botar. E no caso de a gente escolher o N, ele escolhe só um número, ou escolher o NA, a gente entra no loop para escolher vários números. E tem o terceiro exemplo, que é da regra gramática do decimal. Então segue a mesma lógica do anterior no começo, tem o mais A, o menos A e o A. E agora a partir do segundo ponto que vai mudar. Então o A ele leva para N, para NA ou para NM. No caso de escolher o N, seria somente um número, de 0 a 9. No caso de escolher o NA, entraria no loop, então poderia escolher vários números, de 0 a 9. E após, ou a gente pode escolher o NM também, em que ele escolheria primeiro um número de 0 a 9, e depois a gente iria para o M, que é o ponto, e o Z. E essa parte seria responsável por tornar o número em decimal, no caso, adicionando ponto. Então, a partir do ponto, a gente pode ir para o Z e pode levar de volta para N. Então, ter um outro número após o ponto, que é obrigatório. Então, não pode ficar, por exemplo, um ponto só. Então, tem que ter um número, por isso o ponto Z. Ou a gente pode escolher o NZ, que vai para o número e volta. Então, a gente pode escolher vários números após o ponto também. E agora o Jordan vai falar um pouco sobre a parte léxica do nosso trabalho. Olá, meu nome é Jordan. Vou continuar aqui da continuidade, no caso, nas estruturas léxicas.
Vou falar agora sobre as nossas principais, que a gente definiu da nossa IBNF. Letra como sendo A maiúsculo, todo alfabeto maiúsculo, no caso ABC maiúsculo, até Z, no caso, e também o ABC minúsculo, até Z, também, podendo ser um ou outro. Vamos também falar, te definiu também os dígitos, que seria 0 a 9, no caso, 0, 1, 2, podendo ser um ou outro, normalmente. O nosso identificador também, podendo ser letra, ou depois vindo de letra ou dígito, que aí seria as letras que a gente definiu acima e dígito acima. Também temos inteiros, podendo começar com sendo positivo ou negativo, e seguido de um dígito, ou vários dígitos. Decimal também, temos ele como primeiramente um inteiro, seguido ou não de um dígito, de um ponto dígito, e ou vários dígitos. Aí também eu vou falar sobre os autômatos dessas estruturas. Aqui temos para o autômato representando o inteiro, que aí eu botei um exemplo de entrada como sendo mais 23. No estado inicial, no Q0, como exemplo, ele começa com mais, então a gente vai para de Q0, a gente vai para Q2, indo com o mais. E de Q2 a gente vai ler o número 2, que aí de Q2 vai para Q1, que é o estado final. Porém a gente ainda tem um 3, que ele vai ler a outra opção 3 no estado final, e disso vai finalizar. No decimal a gente botou o exemplo, no caso, de menos 34.3, que aí a primeira dígito a ser lido do estado do Q0 seria o menos, que de Q0 vai para Q2. Depois seria o 3 e o 4, que no caso seria o 3 primeiramente de Q2 para Q1, que passaria. De Q1 ele iria ler o 4. E como tem uma seguida de um ponto, a gente iria de Q1 para Q3, lendo esse ponto. E de Q3 a gente ia ler 3. E ia para o estado final no Q4. Também temos para a representação do identificador, que aí um exemplo seria AB underline 12, que basicamente do Q0 a gente ia ler A, iria passar para Q1, e Q1, como a gente tem vários, seria um loop já no estado final, a gente iria ler B, depois seguido underline, e depois 1 e 2. Olá, sou o João Mariano. Eu vou dar prosseguimento falando das regras sintáticas, onde vai se encaixar a estrutura do programa. Nós colocamos também uma estrutura condicional e algumas funções simples e declaração de variável. Primeiramente, aqui na estrutura do programa, o programa vai receber um ID, que no caso será o identificador, o início do bloco, um bloco de comandos, né? E o fim do bloco, onde o IT vai ser identificador, como já dito. O início do bloco vai ser a abertura das chaves, o fim do bloco, o fechamento das chaves. O comando que se encaixa ali entre o início e fim do bloco pode ser uma declaração de variável, um comando condicional, um comando loop, chamada de função, mostrar, entrada, enfim. Vou falar um pouco também sobre a estrutura condicional, onde o bloco recebe um comando entre chaves. O comando condicional começa com se, abre parêntese, há uma expressão, fecha parêntese, aí há o bloco, caso seja cumprida a condicional, né? Após isso, podemos ter zero ou mais de um, se não se, ou seja, caso não seja completada a primeira condicional, a segunda pode ser, né? Enfim.
E temos o bloco após, e temos podemos ter 0 ou somente um se não. Aí, pode passar. Nós temos aqui também algumas funções simples, como entrada e saída. Nós temos primeiramente o conteúdo do mostre, onde pode ser um texto, pode receber uma constante numérica ou uma variável. Abaixo nós temos a função mostrar, onde deve ter escrito um mostre, a abertura de parêntese, o conteúdo do mostre, que foi mostrado anteriormente. E pode haver concatenação, né? Que é mostrada aí onde é necessário a vírgula e o conteúdo, né? Para concatenar. A entrada, para definir a entrada, nós precisamos adicionar o identificador, o símbolo de atribuição, que aqui é o igual, né? Nós devemos escrever entrada e, após isso, o comando de entrada, né? Por exemplo, insira tal número, insira tal letra, enfim. Abaixo, nós temos a declaração de variáveis, onde, inicialmente, a declaração de variável pode receber um identificador, e o símbolo de atribuição e o valor da variável, né? O comando de atribuição é identificador, o símbolo de atribuição e a expressão. A lista de variáveis, você pode, a partir do identificador da variável, e pode ter 0 ou mais identificadores, né, ou mais variáveis, que são separadas por vírgula. Nós temos também abaixo a declaração de função, onde possui o identificador da função, e após temos os parâmetros que ficam entre parênteses, e após isso nós temos o bloco dos comandos, né? Abaixo nós temos os parâmetros, que primeiramente tem um parâmetro, né? E pode receber mais ou um parâmetro, ou pode ser vazio. E o parâmetro basicamente é o identificador, né? Que vai ser recebido dentro da função. Vou seguir. Agora eu, Pedro, vou dar continuidade aqui com um exemplo da árvore gramatical descendente que a gente fez para o nosso programa. Aqui está na esquerda o código de exemplo, que vai ser a definição do programa. Então tem o ID, Hello World, aí tem a função mostre dentro. E agora a gente vai para a derivação aqui na parte direita. Então começa lá em cima com o programa e a gente vai ler pela esquerda aqui. Então vai para ID, que é como foi definido pela gente. Aí do ID vai para o identificador. E o identificador pode ser Hello World, que foi o que a gente escolheu aqui nesse exemplo de código, mas poderia ser outra palavra. Depois a gente tem o início do bloco, que a gente definiu como o abre-chaves. Após o abre-chaves, a gente tem um comando. Aqui nesse exemplo, a gente escolheu a função mostrar, que o Mariano definiu anteriormente. Então, da função mostrar, ela inicia com a palavra mostre. Depois tem o parêntese, a abertura de parêntese. Tem o conteúdo mostre dentro dos parênteses e fecha o parêntese no final. E o conteúdo mostre, nesse exemplo aqui, a gente escolheu o texto. Do texto vai para... Tem que abrir aspas duplas. Então, é derivado ali aspas duplas e depois o símbolo, finalmente, lá no final. Depois da aspas dupla, a gente vai para o caráter. Então, aqui a gente escolheu uma string teste, hello, 1, 2, 3, só para botar no exemplo. E depois, no final, tem que fechar aspas dupla, que é a definição que a gente fez do texto. Então tem um símbolo ali no final de aspas duplas fechando a string. Então no final fica mostre, abre parêntese, o conteúdo do mostre, que vai ser a string de teste hello 1, 2, 3, e fecha parêntese. Então foi esse exemplo que a gente botou para a árvore gramatical descendente do nosso programa. E no final fecha o bloco com a fechadura da chave dele. E agora o Igor vai dar continuidade falando da regra semântica. Boa noite, eu vou falar um pouquinho sobre as regras semânticas. A gente definiu aqui que as variáveis devem ser declaradas antes de serem utilizadas. Uma variável só pode ser declarada uma vez.
o operador mais só pode ser aplicado a valores numéricos ou na concatenação de caracteres ou arrays de caracteres. Funções devem ser chamadas com o número correto de argumentos. As expressões em operações lógicas devem resultar em valores booleanos. O corpo de um bloco de comando entre chaves deve conter comandos válidos. Em declarações de variáveis, o valor atribuído deve ser compatível com o tipo da variável. A função mostre deve ser usada com argumentos válidos, no caso textos, constantes, numéricas ou variáveis. Ações semânticas e erros a serem apresentados. Guarda tipo das declarações. Quando uma declaração de variável é encontrada, o tipo da variável é registrado para verificação posterior. Se o tipo declarado não for consistente com o valor atribuído, um erro semântico deve ser gerado. Exemplo, se x igual a hello for encontrado, um erro deve ser gerado porque x foi declarado como uma variável numérica, mas está recebendo uma string. A verificação de declarações anteriores. Ao encontrar uma nova declaração de variável, é verificado se o identificador já foi declarado anteriormente na tabela de símbolos. Se o identificador já estiver na tabela de símbolos, um erro semântico é gerado, informado que o identificador já foi declarado. O exemplo, se x igual a 10 for encontrado, mas x já estiver declarado antes, um erro deve ser gerado indicando que x já foi declarado. Compatibilidade de tipos em expressões aritméticas e relacionais. Ao realizar operações aritméticas e relacionais, é necessário verificar se os tipos das expressões são compatíveis. Se as expressões tiverem tipos incompatíveis, um erro semântico deve ser gerado. Exemplo, se x mais hello, no caso string, for encontrado, um erro deve ser gerado porque a adição entre um número e uma string hello não é válida. E para finalizar, falar um pouco sobre a regra semântica, SDD. Primeiro, falar qual a estrutura de tabela de símbolos que nós adotamos, e nós optamos pela hash, com lista encadeada, pois precisa lidar com vários tipos de elementos e operações frequentes de busca e inserção. Primeiramente, a expressão ponto val, que é dado basicamente pelo valor da expressão, vai receber a expressão linha, ponto val, que no caso é o valor da expressão linha, com a recursão 1, ponto val. A recursão 1, ponto val, pode ser um operador precedente 2, que é mostrado mais abaixo, o operador precedente 2, que no caso são as de menos prioridade, que é de mais e menos, seguido da expressão linha, ponto val, seguido da recursão 1, ponto val, onde a recursão 1 pode ser a própria recursão 1, ou pode ser um vazio. A expressão linha, que é chamada em rec1, ponto val, basicamente o valor de valor que é seguido da recursão 2, ponto val, onde a recursão 2, ponto val é operador precedente 1, ponto val, seguido de valor, ponto val, recursão 2, ponto val, pode se chamar ou pode ser o vazio. Abaixo nós temos os operadores, operador de precedência 2 e operador de precedência 1, onde os de precedência 2 são os de soma e subtração, os de precedência 1 são de multiplicação e divisão, e abaixo nós temos o que pode ser o valor de valor, né? Onde pode ser uma variável ou número. Essa foi a nossa apresentação. Obrigado pela atenção. E é isso.